Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um nome que talvez pode ser o novo Arrascaeta, que poderia, por exemplo, ser uma boa opção para o Cruzeiro nessa atual temporada. Quero falar aqui sobre um meia uruguaio que surge muito bem no time do Defensor, no caso, o mesmo time, né, onde surge o Arrascaeta, que o Cruzeiro trouxe para a temporada de 2015 e que deu muito certo. Quem que é esse jogador que se destacou pelo Sul-Americano Sub-20, pela seleção uruguaia, mesmo tendo apenas seus 18 anos de idade, e inclusive um dos times interessados hoje é o Vasco da Gama, né, que eu quero trazer aqui alguns detalhes desse jogador. Além dele, quero falar sobre duas situações envolvendo aqui alguns nomes que foram especulados. O atacante Eric Pulga, que era um dos nomes especulados aqui no Cruzeiro, já tem um acerto, um encaminhamento para a transferência para uma outra equipe, além também de uma outra opção, o Rodrigo Gelado, lateral esquerdo do Vila Nova. Será que teria chances ainda de pensar na contratação de um jogador para esse setor? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui, de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais, e deixar aqui também embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, porque eu vou mandar um salve aqui para vocês, né, nos próximos vídeos, que vai sair, por exemplo, nessa quinta-feira, 11h45 da manhã, tem outro aí às 5h15 da tarde, e o terceiro às 7h15 da noite. Bom, quero começar aqui falando então sobre o Matias Abaldo, jogador de apenas 18 anos de idade, meio-campista uruguaio do Defensor, que tem chamado a atenção até mesmo de alguns times no Brasil, como por exemplo do Vasco, né, que é um dos times que procuraram informações do jogador, e isso já tem um pouco mais de um mês. O atacante que surge aí o meia, né, no caso no Sporting, desde a temporada de 2020 até começar a atuar profissionalmente em 2021, quando ele tinha 16 anos de idade, tá? Para você ter uma ideia, o Matias aí tem hoje seus 18 anos, atua como meio ofensivo e desde de 16 anos de idade, onde ele já havia feito 3 jogos e 1 gol pelo Defensor. Na temporada passada, com seus 17 anos, ele havia feito também 26 partidas, 2 gols e 4 assistências pelo Defensor, e nessa atual temporada 5 jogos e 1 gol marcado. Então, se somando, tem 34 partidas, 4 gols e 5 assistências, números bem interessantes que rendeu ele, por exemplo, a convocação para o Sul-Americano Sub-20 pela seleção uruguaia, onde ele vinha revezando a posição, né? Quase foi campeão, o Brasil que foi campeão aí na última rodada, vencendo o Uruguai por 2-0, ele ficou então com vice-campeonato e foi bem, foi 5 jogos pela seleção e outras 2 assistências. Era muito mais uma opção como reserva. Desses 5 jogos, jogou titular em apenas um deles e entrou as outras 4 partidas. Então, vem aos poucos ganhando um pouco mais de espaço na seleção e já por conta disso, alguns times do Brasil ficou de olho na sua situação. Tentei pesquisar qual que seria a pedida da equipe uruguaia, não consegui achar, porque o valor de mercado dele no Transfer Market ainda é bem baixo, é 300 mil euros, que seria R$1,5 milhão, mas acho que ele vale muito mais do que isso. Não acho que o Defensor liberaria ele, por exemplo, um valor inferior a 2, 3 milhões de dólares. Tá? Acho bem difícil de pensar em um valor menor do que esse, que seria um próximo também do que o Cruzeiro paga para tirar o Arrascaeta lá em 2015, né? Onde foi um valor ali que o Cruzeiro paga um valor à vista e a outra parte parcela no decorrer dos anos. Então acabou que a transferência do Arrascaeta para o Cruzeiro saiu próximo dos 10 a 12 milhões de reais, vindo lá em 2015, que teve uma ajuda inclusive do Pedro Lourenço, né, que emprestou quase que metade do valor na época para a contratação do Arrascaeta, que foi muito bom. Então será que o Matias Abaldo poderia ser essa nova opção de camisa 10, pensando no longo prazo do Cruzeiro? É óbvio que ele está muito novo ainda, eu tenho minhas dúvidas se daria certo trazer um jogador do Uruguai e colocar no Cruzeiro para jogar com 18 anos de idade. O Arrascaeta naquela ocasião, quando chega ao Cruzeiro, já estava um pouco mais maduro, né? Com 21 para 22 anos, então, no caso, por conta disso, foi até mais fácil essa adaptação. Quero saber se você já tinha ouvido falar a respeito do atleta, que eu achei interessante, né, de trazer aqui no canal, até por conta de que já teve essa do Arrascaeta que deu muito certo, dessa vinda dele quando jogava no Defensor do Uruguai, e agora surge também mais essa promessa lá na equipe uruguaia. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Eric Pulga, que de acordo com o portal aí Transferências 24 Horas, já tem um acerto encaminhado para defender o Ceará na Série B de 2023. O ponta esquerda de 22 anos de idade, que teve seu nome especulado aqui no Cruzeiro, de acordo com o portal O Tempo, o Cruzeiro consultou informações do jogador, que pertence ao Atlético Cearense e está emprestado ao Ferroviário do Ceará, onde tem tido números bem interessantes até aqui.
18 jogos, 9 gols e outras 3 assistências. Não é à toa que ele é artilheiro, né, da Copa do Nordeste nessa edição de 2023. Então, teve vivido uma fase realmente muito boa e, no caso, apesar de interesse de algumas outras equipes, quem realmente conversou e teve um avanço foi a equipe do Ceará. Talvez se o Cruzeiro demonstrasse interesse, poderia ter um avanço? Sim, mas eu vi até que o nome dele teve uma recusa um pouco grande por parte da torcida, não diria que a maioria, mas bem dividido, né? Parte acha que seria uma boa, parte que não seria tanto, muito por conta de que já está começando, podemos dizer assim, o Campeonato Brasileiro, né? Eu, por exemplo, traria ele tranquilamente, se fosse no início do ano, muito melhor do que o Rafael Bilu, por exemplo, né? Até porque é mais novo. Porém, você pensar que ele teria pouco tempo de adaptar e já jogar a Série A, não seria uma mudança pequena, né? Então, poderia ter uma dificuldade nessa questão de adaptação. O ponta esquerda é de 22 anos, que na temporada passada havia jogado pelo Campinense e pelo Madureira, além também de uma equipe chamada Maracanã, onde ele fez no total 35 jogos, 2 gols e 1 assistência. Jogou também pelo Atlético Cearense em 2021, onde foi bem, 7 gols em 33 jogos no ano, contando o Campeonato Estadual e também jogos da Série D nesse período. É um jogador que desde os seus 20 anos tem chamado a atenção, e vamos ver, né, agora pelo Ceará na disputa da Série B, sem dúvida, se for bem, aí sim, né, vai ter vários times interessados, inclusive do Brasil, né, até por conta do Ceará, por exemplo, esse ano disputar a Série B, e se você aceitaria ou não o jogador aqui no Cruzeiro. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um lateral esquerdo e explicar também essa situação aqui no Cruzeiro. Que eu tinha trago para vocês na semana passada, o interesse da Raposa no lateral esquerdo aí, o Rodrigo Gelado, que pertence ao Vila Nova e que seria um dos times a procurar os seus representantes, o Cruzeiro, que assim, o jogador tem chamado a atenção pela equipe nesse início de campeonato goiano, onde já foram 13 jogos, contando também Copa do Brasil, e um gol marcado. Será que ele chegaria, por exemplo, para ser uma alternativa na lateral esquerda do time principal? Bom, talvez, mas eu diria que seria muito mais uma opção para a categoria de base, por exemplo. Por quê? O Cruzeiro, por exemplo, trouxe lá o Vitor Leque na temporada de 2020, quando ele estava indo bem pelo Atlético Goianiense no time principal, já tinha feito mais de 2 gols no Campeonato Estadual, e chega para o Cruzeiro, joga ali uns 8, 9 jogos no Sub-20, até ser puxado para a equipe de cima. Acho que o Rodrigo poderia ser uma situação parecida a essa, e eu não ficaria surpreso do Cruzeiro demonstrar interesse em alguns laterais esquerdos no mercado. Porque, tudo bem, temos algumas boas opções na base, porém o Kaique deve ser negociado em breve, né? Já teve propostas superior aos 6, 7, 8 milhões de reais para a saída. O Cruzeiro não deve negociar ele por um valor tão baixo, acho que menos de 12, 15 milhões, muito difícil ter acordo, até porque o Kaique pode ser uma peça importante durante a Série A. Então o Marlon seria esse primeiro reserva imediato, na teoria, e o Cruzeiro teria que buscar no mercado um lateral esquerdo. Então, por exemplo, se trouxesse o Rodrigo Gelado para a equipe de base, jogasse ele no decorrer desse ano, vamos supor, na janela da Europa, né, ele seria negociado em julho. Aí tudo bem, o Cruzeiro já poderia promover, vamos supor, o Marlon está indo bem no time, ganha espaço como titular e teria essa promoção automática do Rodrigo para ser esse lateral esquerdo reserva, né, imediato na posição. Então acho que, sem dúvidas, né, o Cruzeiro aí já deve ter muito bem mapeado essa questão em relação a quem poderia ser o sucessor de cada um, até por conta de algumas promessas, igual o Kaique, que na minha opinião é o grande questão financeira, que é o mais valorizado do Cruzeiro. Diria que ele, o Stênio também, os dois que voltaram campeões do Sul-Americano Sub-20, e quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda, e também algumas opções de lateral esquerdo, que não é nada fácil de achar, ainda mais aqui no futebol brasileiro, quanto mais jogadores jovens, igual o Rodrigo Gelado, lateral esquerdo de apenas 19 anos de idade, que realmente tem demonstrado um bom futebol aí pela equipe do Vila Nova. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal no decorrer dessa semana e tá aqui aparecendo também para vocês. Valeu, galera!